Olá pessoal, nesse vídeo estarei falando sobre massa plástica caseira, ou seja, uma massa plástica artesanal que você pode fazer na sua casa, e essa massa vai substituir massas corrida, acrílica e até mesmo a massa plástica automotiva. E aí pessoal, para a gente fabricar essas massas, a gente vai precisar de tinta acrílica, tá bom? Tem que ser uma tinta de primeira linha, tá? A gente vai precisar de talco industrial ou aerosil e também cimento branco, tá bom? Aquele rejunte branco, cola branca ou cola amarela, tá bom? E a própria resina acrílica, tá? Então a gente, com esse material, dá para fazer diversos tipos de massa. Lembrando pessoal, que essas massas precisam ser testadas antes de você aplicar sobre a peça. Poxa Rick, eu vou aplicar essas massas aonde? Você vai aplicar em cima da peça só no isopor, né? Uma peça lixada e que você queira dar um acabamento só com a massa, beleza. Na peça que tiver empastelada, né? Com papel craft ou com papel alumínio, e você vem e aplica a massa, ou então na peça fibrada. Aí você vem e aplica a massa por cima da fibra, beleza? E aí pessoal, a nossa primeira mistura será talco industrial, tá bom? Com tinta acrílica. Essa tinta precisa ser uma tinta de primeira linha, tá bom? Então pessoal, o macete é o seguinte: a mesma quantidade de talco a gente coloca de tinta, tá bom? Vai ser a mesma quantidade, 1 por 1. Poxa Rick, mas eu quero mais massa, não quero só esse tantinho. Eu quero um balde de massa, ou seja, vai ser a metade do balde de talco industrial, a metade do balde de tinta. Poxa Rick, eu quero um caminhão de tinta, de massa, né? Então a metade do caminhão vai ser tinta, a metade vai ser talco industrial, ou seja, sempre a mesma quantidade de um e do outro, tá bom? Então a gente vai misturar, né? Se você achar difícil fazer a mistura, coloque em 2 recipientes separados e depois mistura, né? Se você tiver dificuldade de fazer no olho. E a gente vai misturar. Eu vou dar uma pigmentada, tá? Pra gente ter aqui uma diferença de uma massa para outra, mas também serve pra gente visualizar na hora da aplicação na peça, beleza? E aí é só misturar, pessoal, não tem segredo. Lembrando outra coisa, pessoal, essa medida de 1 por 1 é uma medida base, né? É uma medida para você se basear, mas se a massa não ficar na consistência que você precisa, aí você coloca ou mais tinta ou mais talco, beleza? Porque depende muito da tinta que você vai estar usando, né? Do talco também. Eu uso os produtos da Rediliz, tá? Produtos da Rediliz eu uso, aconselho a todos usarem porque é muito bom. E lá você encontra tudo. Então pessoal, você pode misturar bem, tá? Ficou uma massa bem consistente, né? Então se você precisar de uma massa um pouquinho mais fina, né? Aí você acrescenta mais tinta, tá bom? E aí você vai experimentando até encontrar uma textura que lhe agrade, tá bom? Então a primeira mistura é talco industrial com tinta acrílica. E aí eu vou fazer o teste aqui, ó, na paleta, né? Pegar um isopor. Lembrando, pessoal, que você pode aplicar sobre peças de isopor, só no isopor. Pode aplicar também em peças que você empastelou, ou com papel craft, ou com papel alumínio, você vem e usa a massa, ou sobre peças já fibradas, tá bom? Você tem ali a peça fibrada, quer usar uma massa,
não quer usar uma massa comprada, então você faz a sua própria massa e usa ali na peça, beleza? Lembrando que depois que você aplica, a gente precisa lixar, tá? Mas você aplica normal, como se fosse uma tinta mesmo. E aí a gente espera secar, a gente trabalhar com uma lixa, de preferência lixas finas, tá bom? E até mesmo lixa d'água, se você quiser um acabamento extremamente liso. Então está aí, nosso primeiro teste é com talco industrial e tinta acrílica. E aí pessoal, segundo teste, aerosil, tá? Mesmo esquema do talco, tinta acrílica, mesmo esquema, tá? Começa sempre na proporção de 1 por 1. Faz a mistura. Vou dar uma pigmentada aqui agora com lilás, né? Faz a mistura e vai verificando se entra, né, na textura que você precisa. Ó, tá muito farofenta. Então o que a gente vai fazer? Mais tinta. E aí a gente mistura até alcançar a textura que a gente precisa. Poxa, Rick, qual é a textura que a gente precisa? A mesma textura das outras massas, né? Da massa acrílica, da massa corrida, até mesmo da massa plástica automotiva. Então a gente precisa pincelar, saber que está uma camada legal, né? Tá bem consistente, ó. Bem consistente, né? Então você mistura bem. E se você quiser uma textura um pouco mais fina, acrescenta mais tinta, beleza? Então para não demorar, eu já vou aplicar aqui na paleta de teste. E depois a gente vai ver como é que ficou a textura, né? Como é que ficou o acabamento dessa massa. Se ela vai ficar resistente, se ela vai parecer com plástico, né? Que a intenção é essa. E aí vai uma dica, pessoal. Poxa, Rick, eu fiz a minha massa, mas eu não gostei dela porque ela não ficou muito plástica, tá? Não sei se foi a tinta que eu usei, se foi o aerosil. Pessoal, dica: acrescentar cola na mistura, tá bom? Você vai acrescentando cola, não tem uma medida certa, tá bom? Você vai acrescentando ali uns 10% com relação à medida que você fez, e aí você vai testando a textura. Consequentemente vai ficar mais plástica, tá bom? Usar cola branca, tá? Eu aqui tô com uma cola amarela, mas ela tem secagem rápida, ela é muito forte, tá bom? Eu uso ela também, mas eu aconselho você começar a usar a cola branca, tá? E aí, se você vai vendo que não está na textura legal, quer usar uma cola mais forte para ficar um plástico mais resistente, para secar mais rápido, aí você troca pela cola amarela. Mas é algo que tem que ser testado, tá, pessoal? Eu não sou dono da verdade, são misturas que eu faço aqui, dá super certo, mas eu aconselho você testar antes de aplicar na sua peça. E aí, pessoal, outra mistura é o cimento branco, tá bom? Aquele rejunte branco, você vai usar também cimento branco. E agora a gente vai usar com cola. Eu aconselho a você começar o seu teste aí com a cola branca, tá bom? Com a cola branca dá super certo. Eu vou usar uma cola amarela, tá bom? Mas essa cola é de secagem rápida, ou seja, eu tenho que fazer uma quantidade que eu vou usar imediatamente, né? Porque vai secar muito rápido. Então eu aconselho a vocês começarem a misturar com a cola branca, tá bom? Cola branca com cimento branco, tá? Vai dar uma massa bem legal. E aí depois vocês fazem o teste com a cola amarela, mas lembrando que é secagem rápida. Então tem que tomar cuidado com a quantidade que você vai fazer.
Porque às vezes você vai demorando ali, ela vai secando e você perde a sua massa. Beleza? Vou misturar aqui. E aí você vai regulando, tá, pessoal? Começa com a mistura um por um mesmo, né? Mas vai regulando, tá? Porque aqui a tendência dela ficar muito farofenta, aí ó, é demais, porque o cimento tem esse aspecto, né? Ou seja, ó, aqui já tá muito dura. O que eu vou precisar fazer? Colocar mais cola. Vou colocar um pouquinho mais de cola. Poxa, Rick, é bom colocar água? Então, pessoal, nos testes que eu fiz, eu não gostei de quando eu acrescentei água, tá bom? Então a gente precisa tomar esse cuidado aí. Uma massa bem forte, ó. Então é uma mistura que realmente a gente precisa tomar cuidado, tá? Ficou muito forte. Vou fazer o teste aqui na paleta. Mas com uma textura bem interessante, né? Tava com o pincel com a outra massa, né? Mas não tem problema não. Lembrando também, pessoal, que se a massa estiver muito dura para você trabalhar com o pincel, aí você trabalha com uma espátula flexível, tá bom? Não tem problema não. Poxa, tá muito duro, Rick. Passa ali uma espátula flexível. Poxa, tá ficando muito grosso, Rick. Aí sim, você dá pinceladas de água, tá bom? E aí você vai ter um acabamento liso, beleza? Então tomar cuidado com isso aí. E aí, pessoal, outra mistura que também dá certo é a própria resina acrílica da Rediliz, tá bom? Poxa, Rick, por que da Rediliz? Porque ela é uma resina própria para isopor, tá bom? Ela já foi planejada para isso. Você pode fazer a mesma mistura ou usando o aerosil ou usando o talco industrial. Eu recomendo usar o talco industrial porque ele dá uma textura melhor para a massa, tá bom? Mas você pode variar também, ao invés de usar a tinta, usar a própria resina acrílica, beleza? Eu vou fazer um pouquinho aqui e já já a gente volta para fazer o teste. E aí, pessoal, já fiz aqui a minha mistura, tá bom? Vou aplicar agora. Eu pigmentei com azul, tá? Então, talco industrial com a resina acrílica. Olha a consistência da massa, fica muito legal. É uma mistura muito boa, tá? Então eu recomendo aí a usar o talco, tá bom? Vou aplicar aqui um pouco. Depois que secar, a gente volta, né? Conferindo a textura dela. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Já já a gente volta para ver o resultado. Então, pessoal, vamos ao resultado, né? Primeiro teste aerosil, né? Com a tinta. Ficou um acabamento bem plástico, tá? Uma massa bem plástica, bem dura, né? Bem legal. E aí o talco com a tinta, bem rígido, bem plástico também, tá? Bem legal. Eu acho que fica um acabamento melhor que o aerosil, mas é bem interessante, viu? Bem legal mesmo.
o nosso cimento branco com cola. Também bem plástico, né? Mas bem rígido. Para quem quer uma camada grossa, muito interessante. Só tomar cuidado com o acabamento. A gente precisa dar umas pinceladas com o pincel com água para não deixar esses calombos, né? E também o trabalho com a lixa, tá, pessoal? Depois desse trabalho da aplicação com a massa, é bom a gente também dar uma lixada aí com a lixa fina. Pessoal, olha o resultado com a resina acrílica, né? E o talco. Surpreendente, fenomenal. Olha, muito plástico. Ó, ó. Muito plástico. Muito legal. Perfeito, interessante. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas.